Então, esse tempo deve ser gasto nisso, na busca por um sentido divino, um propósito maior de vida. Segundo essa perspectiva da psicologia tomista, a perda de tempo não é, como eu citei, o gerenciamento do minuto cronológico do relógio. É muito mais. Seria a perda das oportunidades de crescimento intelectual, por exemplo, de crescimento moral, de crescimento humano, de crescimento nas virtudes, de crescimento no sentido de ter em mente, claro, um propósito de vida. Vamos tornar isso, e queria trazer agora, fazer uma experiência, né, como todas, uma vivência assim mais real, né, de tudo isso que foi dito até agora. Eu queria compartilhar algo muito especial, né, com vocês, que é uma passagem que eu amo muito, né, que nos faz refletir sobre a gravidade do que seria a dispersão consequentemente, a perda de tempo. É o encontro, tá, gente? É o encontro de Jesus na casa de Lázaro com Marta e Maria. Essa passagem é Lucas 10, 38 e 42, né? Vamos ouvir agora, né, imaginando a cena se desenrolar diante dos nossos olhos, né? Vamos ouvir atentamente e imaginar realmente como se estivéssemos lá, né? Como se pudéssemos estar lá presentes, né, com Jesus, com Marta e com Maria. Eu vou ler o evangelho, tá bom? Naquele tempo, Jesus entrou num povoado, e certa mulher, de nome Marta, o recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. Porém, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta parte não lhe será tirada. Neste evangelho, de acordo com os estudos, né, de Padre Paulo Ricardo, acontece uma cena de difícil compreensão para nós. Jesus, num gesto aparentemente brusco, repreende Marta. Jesus repreende Marta por sua agitação na cozinha, ao mesmo tempo que elogia Maria, né? Elogia a atitude de Maria, que alheia, nada a ver, ela não quer nem saber das panelas de Marta, não quer nem saber disso. Que alheia as panelas e ao esforço da irmã, pouco se importa em deixar todo o trabalho da casa para Marta. Então, o que acontece? Ela indignada questiona o Senhor. Ela pergunta, Senhor, ela pergunta a Deus, né? Jesus é Deus. Deus feito homem, ela pergunta, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? E ela ainda pede. Ela ainda pede ela ainda manda Jesus. Manda que ela venha me ajudar. E, como resposta, ela ouve. Ela escuta esta repreensão de Jesus. Nesta parte, eu gostaria que todas, né, vocês colocassem não o nome de Marta, mas o nosso próprio nome. Eu boto Wanda, Wanda, né? Tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. Então, vocês vão colocar o nome de vocês, cada uma, né? Fabiola, o nome dela, Alexandra, o nome dela. Cada uma vai colocando seu nome, pensando em Marta, mas pensando em si mesmas. Então, coloquem seu nome. Marta, Marta, isso que Jesus responde. Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. E esta parte não lhe será tirada. Jesus prometeu que não tiraria aquela parte de Maria. Aí poderíamos nos questionar, afinal, por que Jesus repreende Marta? Marta estava trabalhando, Marta estava ajudando Jesus, mas Marta estava servindo Jesus, fazendo uma comida saborosa ali para Jesus, preocupada em servi-lo, né? Ora, por que o Senhor se dirige a Marta, que dá provas de lhe querer e lhe servir tão bem, com palavras tão severas? Por quê? A gente pensa, a verdade seja dita, né? Porque para muitos de nós parece que Maria é a única culpada. Maria não está fazendo nada.
estava só aos pés de Jesus, estava fazendo algo muito importante, né, estava ouvindo Jesus. Mas ali naquela demanda que estava tendo na dinâmica da casa, a mãe não estava fazendo nada. Por deixar a irmã assoberbada, coitada, né, com todos os afazeres da casa. Maria deixou, sem problema nenhum, deixou Marta lá. Porque, pois, Jesus repreende Marta e não repreende Maria, né? Não repreendeu Maria. Antes de responder essas perguntas, nosso querido sacerdote nos recorda o seguinte, ele traz essa ideia. Em primeiro lugar, temos de nos lembrar que viemos a este mundo com um único objetivo. Qual é o nosso objetivo? Por que estamos aqui? Por que fomos, né, introduzidas no tempo, né, que nós não estávamos antes da fecundação da nossa mãe, e estamos neste mundo? Por que viemos para esse mundo? Nosso único objetivo foi, porque estamos aqui, nos unir a Cristo já nesta vida, para nos unirmos a Ele definitivamente no céu que é eterno. Eis a nossa única vocação, eis a nossa única missão. Isso quer dizer que ninguém, isso eu já vi Padre Paulo Ricardo falar várias vezes, tá? Ninguém nasceu para ser padre ou religioso, advogado, arquiteto. No caso de nós, mulheres, ninguém nasceu, né, com essa finalidade tão linda de ser esposa, de ser mãe, por mais bela que sejam essas vocações. Ou para exercer esse ofício, aquele, tipo médica, bancária, psicóloga. Não, 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 não. A gente não nasceu para isso. Nascemos para nos unirmos a Deus. Como? Como? Como fecundar essa união? Nos unirmos a Deus para conhecê-lo, para amá-lo, para servi-lo, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, com todas as forças e potências da nossa alma. Foi para isso que nós nascemos. Por tudo isso, né, é importante. Tudo isso que eu falei é tudo lícito, tá? Tudo muito bonito. Estado de vida, profissão, estado de vida, né, casado, religioso, né, padre, pais, né? A nossa profissão, isso também nos serve para nos unir a Deus, deve ser um instrumento para nos unir a Deus. Mas tudo isso serve como um meio. É um meio escolhido por Deus para que cada um de nós alcance a única meta da nossa existência, que é estarmos unidas a Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Senhor. Este é o único necessário. Uma só coisa necessária a que se refere ao Evangelho: nos unirmos a Deus. Acontece, porém, que nós, humanos, né, nós não somos anjos, né? Somos criados, é claro, para o fim dos anjos, que é contemplar a Deus face a face e sermos absurdamente felizes no céu. Mas, ao contrário dos puros espíritos, nós, seres humanos, pobrezinhos de nós, somos criaturas corpóreas e, portanto, dotadas de paixões. O que são as paixões, como eu falei, né? Sentimentos, emoções, né? Que, devido ao pecado original, pulsam muitas vezes desordenadas dentro de nós. Vou citar brevemente, né? Por exemplo, Santa Teresinha nunca mencionou ter cometido nenhum pecado. Nenhum pecado. Ela dizia, né? Acho que nunca desagradei a Deus. No entanto, apesar de ela não ter cometido os pecados, ela sofreu muito psicologicamente, inclusive. Por quê? Por conta das desordens e das inclinações, né, do pecado original. Então, ela sofria com essas paixões desordenadas dentro do seu coração. E ela passou muito tempo, teve que haver um milagre para que Deus colocasse aquilo tudo em ordem e ela tivesse um pum. Ela voasse realmente, como ela voou, como uma águia, diretamente para o céu, para o coração de Deus. Mas foi preciso realmente essa purificação. Ela foi profundamente purificada já nesta vida. Então, como eu retorno a falar, como nós seres humanos, né, somos criaturas corpóreas e sofremos dessas paixões devido ao nosso pecado original, isso tudo está dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós. Elas nos agitam, esse negócio nos agita de um lado para outro a todo instante, nos desviando, né, do nosso fim, desviando do fim para o qual nós deveríamos tender, que é essa ordenação. Ela coloca a gente em outra dinâmica, na dinâmica da dispersão, da desorganização. Ele cita, né? De manhã queremos o trabalho, de tarde o dinheiro, de noite o descanso. Na manhã seguinte uma viagem, em seguida um namoro, quiçá um casamento, filhos, profissão, saúde. E assim somos levados, dia após dia,
ao sabor de nossas paixões, ao sabor dos nossos sentimentos, como bússolas desgovernadas e sem norte, que, apontando para todas as direções, acabam não levando a lugar nenhum. É isso. É isso que acontece no coração disperso, com essa dispersão interior, né? Que, inclusive, foi a dispersão de Marta, né? Porque Marta se sentiu profundamente ofendida, ela estava interiormente agitada. E foi por isso que Jesus corrigiu Marta. Não foi porque Marta estava trabalhando e servindo Jesus. Foi porque Marta quis até corrigir Deus, né? Por que ela não pode me ajudar? Porque o Senhor não manda, né? Porque o Senhor não manda. Tem alguma coisa errada nisso, Jesus. E ela estava afetada espiritualmente, né? Nesse sentido, emocionalmente também. É por isso que, como Maria, temos essa necessidade urgente, inadiável, imprescindível. E Maria demonstrou isso, né? No encontro com Jesus, nesse momento de vida de oração, de um momento que podemos estar a sós. Quando eu digo a sós, é a sós mesmo, a sós com Jesus, para nos orientarmos a Ele, né, nos dirigirmos a Ele, os nossos afazeres e estreitarmos os laços que a Ele nos unem. Gente, essa parte é tão linda, né, de estar unida a Jesus, é o vinde, né? Porque para você viver o ide, que é esse apostolado, que é ir na frente, que é tratar, né, que é evangelizar, os pastores, nós, todos nós, precisamos viver o vinde. E esse vinde é a vida interior. E a vida interior é esse combate à dispersão. Esse combate, essa perda de tempo. Esse vinde é esse estar aos pés de Jesus, como Maria estava aos pés de Jesus. É o vinde, é estar a sós com Jesus, com um amado, como Santa Teresinha falava, né? Santa Teresinha dizia, com um amado é necessário, os amantes querem estar a sós. Então, se amamos a Deus, queremos ter esse tempo, né? Esse tempo junto com Ele. Sem isso, deixaremos a vida e o tempo passar, perdido em meio a mil ocupações, e com preocupações que não falta, né? Preocupação é muita. E com preocupações infinitas, preocupações sem fim. Como navios à deriva no mar revolto de desejos, sonhos e projetos sem grandes consistências. Essa frase foi muito forte, que ele falou o seguinte, que firam hoje os nossos ouvidos aquelas palavras de Cristo. Agora, eu peço que novamente coloquem o nome de vocês, que firam hoje os nossos ouvidos aquela palavra de Cristo. Marta, Marta. Eu penso, Wanda, Wanda. E cada uma pensa seu nome. Tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. E nos motivem a pegar os chifres, literalmente, de hoje em diante, a vida de oração. E pensar, né? Só uma coisa necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta parte não lhe será tirada. Então, nesse evangelho, a gente percebe que não há uma briga, na realidade, entre a vida ativa e a vida contemplativa, porque muitos pensam, né, que Maria acertou, porque Maria estava tendo uma vida contemplativa, ela estava sós com Jesus, rezando, ouvindo Jesus. Que bonito, né? E Marta não estava naquele momento assim. Ela precisava trabalhar, precisava arrumar as coisas para Jesus. Jesus precisava comer, né? Porque Jesus era Deus, mas era homem também. É perfeitamente Deus, 100% Deus e 100% humano. Então, ele precisava de todos aqueles cuidados que Marta estava oferecendo. Então, esse evangelho não é uma briga entre a vida ativa e a vida contemplativa. É algo muito mais profundo. Isso que a gente está meditando nesse evangelho de Marta e Maria é muito mais profundo. O problema, gente, não é que Marta, ela ser ativa, ela está fazendo as coisas. O problema é que Marta, o problema de Marta é que ela não teve o foco no único necessário. Ela não estava lá cozinhando para Jesus feliz e pensando, meu Deus, eu vou alimentar o divino Redentor. Eu, pobre Marta, vou fazer esse negócio. Vou dar. Não, ela estava dispersa. Ela estava preocupada com Maria, que não está fazendo nada. Ela estava preocupada porque ela estava sobrecarregada. Jesus corrige Marta para que ela não se perca. Jesus, como Pai bondoso, também nos corrige hoje para que nós não nos percamos. Não nos percamos nas nossas próprias dispersões interiores. Não nos percamos também quando o mundo nos arrasta para diversas dispersões. E Jesus nos corrige, nos traz de volta. Ele quer o vinde. Fica comigo. É preciso ficar comigo. Mas não é porque ficar comigo é preciso, né?
só parar, escutar, ouvir Jesus, mas é preciso estar comigo realmente plenamente. Marta, apesar de estar fazendo as coisas, ela podia estar com Jesus, ali naquele momento, interiormente, conectada a ele, mas interiormente ela estava conectada com as próprias paixões desordenadas, né, com a própria raiva de Maria, que não está fazendo nada, e estava longe do divino Redentor, ela estava longe de Jesus. Como é que você se preocupa, como é que você, o que é que passa na sua cabeça o dia inteiro? Isso é uma pergunta que eu faço para vocês, né. Como você ocupa o seu dia, como você ocupa o seu tempo? Nossa vida é feita, e traz o tema da nossa live, né, sua vida é feita de tempo. Cada minuto que passa, esse minuto que eu passei aqui, marca aqui 58 minutos e 27 segundos, nunca mais vai voltar, nunca mais, nunca mais, nem vai voltar para mim, nem vai voltar para vocês. Nossa vida é feita desse tesouro do tempo, né. O sangue da nossa vida, qual é esse sangue que a gente dá para aqueles que a gente ama? É o tempo. Se nós, né, passamos o tempo todo pensando, e tantas pessoas passam, né, pensando em dinheiro, se coloque no momento da morte, imagine aquela pessoa que passou a vida vivendo assim, o dinheiro lhe será tirado, tudo vai ser tirado. Gente, contudo, não falo que a gente não vai se preocupar com o dinheiro, tá, a gente sabe que o dinheiro é um bem material, é um bem que a gente precisa para viver nesse mundo, porque não somos anjos voando no céu, os anjos não precisam de dinheiro, nós seres humanos precisamos do dinheiro para viver, para nos alimentar. Mas quando Jesus fala isso, é para você não colocar seu centro, seu foco no dinheiro, né. Isso que é o problema. Mas como um bem, é necessário, né, é necessário. Inclusive, se alguém sofre algum problema com dinheiro, a gente entrega também isso para Jesus, né, a gente une a Jesus essa dificuldade. A falta de dinheiro não nos afasta de Deus, ao contrário, a falta do próprio dinheiro devia nos aproximar de Deus. Não querendo ter Deus como né, um banco que eu vou pedir a Deus dinheiro e vai vir. Não, mas porque você se une a Deus em todas as situações, com ou sem dinheiro. Então, voltando aqui, né, como você ocupa seu tempo, né, o seu tempo é esse seu sangue, se você passa o tempo pensando em dinheiro, se coloque no momento da sua morte, o que é que esse dinheiro vai ser útil, o que é que isso daqui vai ser útil. Se você, por exemplo, não é o dinheiro, mas você se preocupa excessivamente, isso é tudo excessivo, tá gente, não é só com a saúde a gente deve se preocupar, a gente deve se cuidar. Inclusive eu falei aqui, né, na live, deve se cuidar da vida emocional, deve se cuidar, até porque essa saúde é um dom de Deus também. Mas se você se preocupa excessivamente, isso não é justo. Justo é se você se preocupar na medida normal, mas se você se preocupa com essa saúde de forma excessiva, a gente tem consciência, nós vamos perder a saúde, ela nos será tirada na hora da nossa morte, ninguém vai morrer com saúde, a gente vai perdê-la. Cônjuge, filhos, nossos pais que a gente ama, nossos filhos para os quais a gente dá vida, a casa que nós possuímos, o trabalho que nós valorizamos, tudo isso vai ficar para trás. A gente não vai levar nada disso, nada, absolutamente nada. Não é necessário, né, que, por exemplo, eu falando tudo isso, que a gente pensa assim, não é necessário que cada uma de nós nos tornemos uma religiosa renunciando a tudo, a não ser que tivéssemos uma vocação. Aí, né, renunciar a essa vocação seria contrariar a Deus, nesse caso não. Mas se nós não temos, se nós temos uma vocação para a vida secular, para rezar dentro do e vivendo no mundo, como todo mundo vive, a maioria das pessoas vivem, então não é necessário que a gente recuse tudo para viver no mosteiro. Mas é necessário que sejamos, cada uma de nós, de uma forma, esplêndida, né, mas é necessário que sejamos todas nós, de alguma forma, religiosas. Esposas de Cristo. Somos chamadas a sermos esposas de Cristo. Já pensou? Esposas de Deus, né? Como Santa Teresinha se intitulada, eu sou a esposa, né? Somos chamadas a sermos religiosas, esposas de Cristo, no castelo interior dos nossos corações, comprometidas com Ele, fiéis a Ele, fiéis ao bom Deus. De alguma forma, focadas, totalmente focadas nesse único necessário, neste único relacionamento que não nos será tirado. Que relacionamento é esse que a gente não vai perder nunca, 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 nunca? Nosso relacionamento com Deus, com Jesus. Se estivermos focadas neste único necessário, então podemos estar tranquilamente no meio das panelas da cozinha. E nós mulheres sabemos bem disso, né? São tantas ocupações, é a cozinha, é os filhos,
às vezes é um descontrole emocional das crianças, é tanta coisa que nos envolve, né, tantas demandas, trabalhos. A gente pode estar vivendo tudo isso de forma, né, como assim, né? Podemos viver, estar tranquilamente no meio das panelas da cozinha e em todas essas outras ocupações que eu falei, uma vida ativa e fecunda, oferecendo nossos mínimos trabalhos. Deus falou que nem uma água vai ser, né? Nem que você dê uma aguinha vai ser perdido. Oferecendo nossos mínimos trabalhos pela santificação dos sacerdotes, pela fortaleza dos seminaristas, pela, por exemplo, pureza das crianças e pelo surgimento de novas vocações, oferecendo também pela nossa própria santificação, para que nós permaneçamos fiéis, para que sejamos perseverantes, para que não sejamos dominados, por exemplo, pelo desânimo, que também é uma forma de orgulho. Podemos realizar os nossos deveres do dia a dia. De que forma? De que forma? Obedecendo aos mandamentos de Deus, em primeiro lugar. Cumprindo com amor os nossos deveres de Estado. Eu preciso cumprir meus deveres de Estado. Se sou casada, né, se é o caso, cuidando bem do meu esposo. Eu tenho que ver naquele esposo Deus, né? Jesus está ali. Temos que amar esse esposo como fosse o próprio Cristo. Se sou mãe, cuidar dos nossos filhos também, como se estivéssemos cuidando de Jesus menino, no berço lá, em Belém, com Maria, com São José. E enquanto profissionais, trabalhando de forma séria, pagando também, como eu falei, vivemos no mundo material, temos que pagar as dívidas, né? Pagando, honrando nossas dívidas, cuidando da nossa saúde, sim, da nossa saúde a nível físico, né? Se estamos com problemas de saúde, temos que procurar um médico, obedecer ao médico, inclusive, viu? Não obedecer ao médico é pecado. A nível físico, cuidar da nossa saúde, a nível emocional também, cuidar, e é importantíssimo, eu trouxe isso nessa live com vocês, o emocional, o espiritual, a parte psicológica e espírito estão completamente ligadas, né? Somos corpo e alma, tudo junto. Então é necessário cumprir tudo isso, fazendo tudo isso com os olhos fixos em quê? Na verdade, olhando constantemente para onde? Qual é a nossa meta? Nosso norte? O que é que a gente quer atingir? Olhando unicamente para o único necessário. Então a gente pensa, vou dar atenção ao meu marido, dando atenção a Jesus. Vou cuidar amorosamente dos meus filhos. Vou trabalhar, vou limpar essa casa. Para quem? Vou fazer tudo isso unido a Deus. Eu vou fazer tudo isso sem resmungar, sem murmurar. E se eu murmurar, por fraqueza humana, eu já me retifico. Falo, Senhor, eu estou murmurando, me ajuda. Me ajuda para que eu não murmure, para que eu faça isso por amor, pensando que essas pessoas vão se utilizar desses bens, né? E assim sucessivamente. E, inclusive, quero trazer a própria realidade da dispersão, né? Se eu estou dispersa, isso é um fenômeno até natural, né? Assim, essas desordens realmente acontecem dentro de nós. Essa dispersão interior, ela pode e deve ser oferecida a Deus. Vou oferecer, porque é um martírio viver esse negócio, essa dispersão, porque às vezes você quer ser, dar algo a mais para Deus, para você mesma, para o próximo, mas simplesmente você não consegue. Você não consegue. Você se vê atropelada por certas coisas que lhe impedem disso. Mas se você tem uma consciência dessa sua debilidade e inicia tudo isso já oferecendo tudo a Deus, tudo muda. Porque você está vivendo tudo isso unida com Deus. Você está vivendo esse sofrimento, essa dispersão, não de forma automática, sem refletir, mas dizendo, não, Senhor, está aqui, o negócio está complicado, está doendo. Eu vou me unir a vós com tudo isso. Eu vou unir a minha cruz à vossa cruz. Eu vou oferecer tudo isso pela santificação dos seus filhos prediletos. Né? Os filhos prediletos de Maria, eu vou oferecer pelos sacerdotes. E Deus vai mudando esse interior. Deus vai construindo um castelo lá, como Santa Teresa fala, Dávila fala, né? Deus vai construindo essas moradas interiores que a gente vai evoluindo, vai crescendo de graça em graça, transformando esses atos cotidianos em atos de amor, transformando essas dores que eu citei agora e esses sacrifícios cotidianos, pode ser o menor, aquele sacrifício de acordar cedo, né? Cuidar do filho, ter que trabalhar, ou ter que cuidar da casa, oferecendo tudo isso como atos de amor, atos que são como um sacramental, que me dão o único necessário, olhar para esse mundo que passa com outros olhos. De que olhos nós estamos falando? Com olhos de águia, com os olhos com os quais Santa Teresinha olhou, com os olhos com os quais Santa Teresinha contemplou esse mundo, por exemplo. Não somente ela, né? Sabemos que todos os santos tiveram esses olhos de águia. Não tem como ser santo sem esse olhar.
Não tem como ser santo sem entrar nessa dinâmica do céu. Transformando. E eles fizeram isso com maestria, transformando cada minuto da vida e honrando essa vida que Deus nos dá como um presente e um dom de Deus. A grande diferença, gente, entre Marta e Maria não é, portanto, que uma é mais ativa, né, e outra contemplativa. Então, aparentemente, a contemplativa está em melhor grau, né, a outra ativa não, ou o contrário, a ativa está fazendo mais, a contemplativa não está. Não, 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 não. Que uma reza melhor e a outra realiza coisas. A grande diferença, se estamos vivendo a vida ativa ou até mesmo contemplativa, é se estamos unidas a Cristo. Posso, perfeitamente, né, dentro da reta ordem, estar lavando meus pratos pensando em Deus, como Santa Teresa d'Ávila falava. Mas também posso rezar, eu estou ali, no momento de oração, mas não estou, porque eu estou dispersa. Parece que eu estou contemplando, não estou contemplando nada. Não estou nem me contemplando, porque eu já estou dispersa de mim mesma. E a gente pode estar aqui, naquele momento dispersa, longe de Deus, longe de si mesmo. Então, nesses momentos é muito importante a gente se aproximar primeiro de quem? De quem nós somos, do nosso nada, da nossa pequenez, das nossas fragilidades. É necessário se enxergar, oferecer a Deus, meu Deus, veja, eis quem eu sou. Mas eu quero, Senhor, eu quero estar convosco. Permita-me estar convosco. E Deus alcança essa graça. Deus permite. Deus se a gente se sequestra de nós, Deus nos devolve a nós.